Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos iniciando mais um episódio da nossa TV CREF 5. O CREF 5 é um CREF que faz, que fiscaliza, que capacita, que comunica. Somos um CREF de todos. Sou Gernanda Lea, profissional de educação física, e hoje vamos ter um bate-papo importantíssimo: gestão de academia e o papel da responsabilidade técnica dentro das academias. Teremos a honra de receber ele, Rômulo Veras, Victor Herberelli e Gil Duarte. Gostaria que vocês dessem uma saudação para o nosso público e falassem um pouco da atuação de cada um de vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor Herberelli, sou sócio proprietário da rede de academias Green Life. É um prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir com esse excelente trabalho do CREF 5. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gil Duarte, profissional de educação física, também sou formado em gestão desportiva e agora também estou estudando a parte de psicologia, trabalhar um pouco essa parte de psicologia esportiva e na gestão. Temos aí há mais de 20 anos trabalhando com gestão, com coordenação e espero contribuir com vocês hoje. Bom, eu sou Rômulo Veras, hoje diretor do CREF 5 nessa atual gestão. Estamos aí à frente também desse movimento da responsabilidade técnica, tentar valorizar cada vez mais essa função, né, dentro das academias. E hoje estamos aqui para bater esse papo e trazer esclarecimento para todos, né? Vitor, qual seria o real papel do RT dentro das academias? Bom, na minha visão e entendendo todo o trabalho que é feito ao longo do tempo, o RT, o principal papel dele é garantir a qualidade de serviço com a segurança, porque ele que faz o meio-campo entre os profissionais que estão atuando ali no balcão, né, no salão, no atendimento, que coordena todos esses professores e entende quais são as demandas que o CREF tem, assim como a nossa profissão. Então, ele é um papel, o RT ele faz um papel super importante dessa interlocução entre todas as áreas para que o melhor seja entregue dentro da academia, que é o atendimento ao cliente, a segurança do trabalho do profissional de educação física e das academias. Vou aproveitar e fazer um complemento na fala do Vitor, que é exatamente isso que ele falou, é que essa questão da função de responsabilidade técnica, ela é constitucional. A partir do momento ali no artigo 5º, no inciso 13º da Constituição Federal, diz que todas as empresas, né, que é livre exercício da profissão, do trabalho, e que a partir do momento em que as empresas se constituem e tendo uma profissão regulamentada, essas empresas precisam obrigatoriamente ter um responsável técnico, né? Então, assim, é uma função legal, né? E está estabelecido por lei. Tem a lei da Constituição Federal, do artigo 5º, depois tem a lei que fala do registro das empresas perante aos conselhos da profissão, e tem a lei 9696/98, que é a lei do Conselho Federal, quando foi regulamentada a nossa profissão, né? Que estabelece ali que todas as empresas que prestam serviço de atividade física têm por obrigação ter ali à frente profissionais registrados e habilitados no conselho de classe, e o responsável técnico tem essa função de verificar todo esse quadro técnico para garantir para a sociedade que ali tem profissional habilitado e registrado. Excelente, né? excelente. E uma das consequências, desculpa, tá acrescentando, acréscimo do acréscimo, mas eu acho bacana e esse bate-papo que me chama muita atenção. O mercado brasileiro, na minha visão, enquanto empresário, enquanto profissional de educação física, ele só está conseguindo alcançar esses números, que são números impressionantes em relação ao número de academias, devido ao sucesso da nossa profissão e de ter um RT bom dentro das academias, porque isso faz com que o público frequente mais as academias e realmente a gente consiga entregar mais uma qualidade de serviço muito maior do que a gente vê em outros mercados que são maiores até que o nosso, como o dos Estados Unidos e o mercado europeu, que tem mais academias nos Estados Unidos, mas que o frequentador vai menos à academia, porque não tem essa gestão técnica influente e forte. Então, podemos compreender que ele realmente é responsável por tudo aquilo que vem acontecer dentro daquela academia. É isso? Isso. É isso, sim. Pronto. E visando toda essa parte que gera
pensamento de burocracia, de dificuldade, né? E já pegando o teu gancho sobre ter um bom atendimento, né? Segurança, como é que vocês visam isso em qualidade de excelência, tendo um RT realmente capacitado? Eu vejo assim, hoje nós temos uma situação, nossa profissão é uma profissão jovem na área da saúde, foi a última profissão da saúde a ser regulamentada, então nós estamos falando aí de uma profissão que tem 26, 27 anos de existência, de forma legal. E aí, hoje a educação física, ela está no melhor momento, eu vejo assim, né? Eu vejo também dessa forma. Mas isso, a gente ainda precisa avançar muito no que se diz respeito à qualificação do profissional. E falando em relação à responsável técnica, hoje nós entendemos que é um tendão de Aquiles hoje, tanto para o conselho como para toda a sociedade, porque muitos profissionais que assumiram essa função no papel não conseguem ainda entender quão importante é essa função e as atribuições que ele tem para cumprir com normas e resoluções que são definidas pelo nosso Conselho Federal, né? Então, o Conselho Federal ele estabelece normas e resoluções para que essas funções e essas atribuições do responsável técnico sejam cumpridas. Isso aí vai minimizar muitas irregularidades e ilegalidades que nós temos hoje ainda na nossa profissão, por esse motivo, né? Uma profissão jovem e tudo mais. A sociedade hoje, eu tive acesso a um conhecimento que foi trazido pelo Dr. Paulo Gentil. Numa conversa que a gente teve, ele teve também aqui em Fortaleza, proferindo palestra, ele disse o seguinte, que toda a sociedade já sabe que exercício faz bem, mas ainda não sabe que para poder esse exercício fazer bem, tem que ter orientação de um profissional habilitado. Com certeza. Então, eu acho que essa é a virada de chave que nós estamos aí para dar, né? Dentro da nossa profissão. Por isso que eu digo, a educação física está no melhor momento. E agora vai precisar exatamente desses profissionais entenderem suas funções, suas atribuições, para que a sociedade possa realmente perceber que essa profissão é uma profissão séria, é uma profissão que precisa de respeito e que não pode estar entregando a sua saúde na mão de qualquer um. Eu acho que é por aí. Exatamente. Gil, tendo em vista tantas responsabilidades, né, do RT, é também responsabilidade dele a formação, a capacitação daquela equipe, de uma forma geral, da academia, desde a recepção, salão de musculação, salas de esportes, caso tenha, como é que realmente funciona a responsabilidade dele? O responsável técnico, ele tem hoje uma importância fundamental na entrega do serviço de academia, né? No caso, na prestação desse serviço. Por quê? Por ele ter essa gama de responsabilidades, por ele ter que estar alinhado a todas as premissas do Conselho de Educação Física, ele tem que buscar cada vez mais ferramentas para melhorar o atendimento da sua equipe. Então, hoje o profissional da educação física que quer se tornar um RT ou que é um RT, um responsável técnico, ele tem que buscar uma formação contínua, né? Hoje no CREF 5, eu vejo que eles estão fazendo um trabalho muito, muito bonito, o que está no âmbito da formação do RT, trazendo cursos de capacitação, formação, trazendo o profissional de educação física, colocando à luz da sociedade, e é uma grande oportunidade para o responsável técnico crescer, né? Não ficar somente com a questão técnica, mas também buscar outras ferramentas de gestão. E nessas ferramentas de gestão, ele tem que liderar, né? Ele lidera desde dos serviços mais básicos aos mais complexos. É uma liderança 360 graus, ou seja, eu tenho que liderar o pessoal do apoio, porque existem normas de limpeza, existem normas de lubrificação dos equipamentos que ele, como responsável técnico, tem que aferir se está sendo realizado. Como também do corpo técnico, né? Existem metodologias de treinamento, existem metodologias de segurança, existem treinamentos de primeiros socorros, né? Existe a utilização do DEA dentro da empresa, dentro da academia, que ele tem que garantir que toda a equipe também seja
treinada tecnicamente para executar. E tem também a questão de atendimento da recepção, da equipe de vendas, equipe comercial. A equipe comercial, ela promete, né? Ela pega ali e faz a pessoa se apaixonar, mas a equipe técnica, os profissionais da educação física, é que fazem realmente o encantamento diário, né? Que trazem o amor, que estão ali no relacionamento diário para que encante todo dia o cliente. Então, o profissional o RT, ele tem que realmente buscar cada vez mais ferramentas para poder ter essa liderança 360. Inclusive também com o dono, com o proprietário, né? Porque muitas vezes o proprietário ele não tem ideia do que é essa responsabilidade. Então, ele também tem que mostrar para o dono, para o proprietário, que, olha, nós estamos lidando com seres humanos, e cada ser humano, ele tem uma peculiaridade, ele tem uma especificidade. Então, ele também tem que liderar até mesmo o proprietário da empresa. Você participou de uma iniciativa recente, né, do CREF, que é o Qualifica RT. Qual é a sua visão que você tem sobre essa iniciativa? Como é que realmente foi a funcionalidade e a importância dela para os profissionais de educação física, em especial quem pretende ser RT? Olha, foi muito legal. Foram 2 momentos, né? Foi em Fortaleza e outro no interior do estado. E é muito gratificante ter essa troca de experiência, por eu ser um profissional que já está desde 98 tem o meu CREF, né? Então, são 27 anos, né? De reconhecimento, né? Da nossa profissão. E eu tenho o meu CREFzinho lá, né? Sou 857, né? E hoje está junto com grandes amigos aí, com o CREF, trabalhando essa formação do RT, pegando jovens que não têm essa consciência, que tem todo um caminho a seguir, e a gente pegar e trazer uma luz para eles do que pode ser feito, das possibilidades e das responsabilidades, mas também das oportunidades, né, que o RT pode ter como profissional. Então, é muito gratificante, porque existem muitas dúvidas com relação a essa responsabilidade técnica. E estar junto com o Conselho de Educação Física, trazendo essa experiência e ajudando esses jovens nesse crescimento profissional, para mim é muito gratificante. Queria contribuir, desculpa, Gino. Hoje, para as academias, se você perguntar para qualquer proprietário de academia qual o seu maior desafio, ele vai dizer para você, são as pessoas. E hoje a gente tem um mercado que está formando muito mais pessoas, o número de universidades aumentou muito. Aqui em Fortaleza, quando eu vim morar aqui em 2003, a gente tinha 3 ou 4 universidades. Hoje, eu nem sei quantas são, mas no Brasil cresceu muito. O número de academias aumentou demais. E o papel responsável, o principal, é do RT, que para que a gente continue crescendo e fazer com que esse colaborador que iniciou o processo ali, que iniciou a faculdade dele, que entra na academia como estagiário, se apaixone e se torne o melhor profissional, o RT ele tem função primordial nesse crescimento do estagiário e do colaborador que acabou de chegar. Então, muitas vezes a gente não tem essa noção, mas o RT ele é fundamental para esse crescimento do nosso negócio. Quanto melhor ele tiver, mais longe a gente vai. E essa questão do RT tem um detalhe importante que é uma terminologia nova, eu acho, para muitos profissionais. Sim, Porque a gente tem muita similaridade de termo com o papel do coordenador, né? Então, as academias, principalmente as academias maiores, elas têm o seu coordenador. É esse coordenador que, se ele estiver na função de responsabilidade técnica, que geralmente é, ele tem que dar conta exatamente disso, do treinamento da equipe em todos os setores, né? Então, isso é muito bacana. Recentemente, eu tive fazendo parte da Câmara de Academias e Afins do Conselho Federal. Tive 2 anos lá à frente, e lá nós lançamos um manual. Eu fiquei à frente de organizar todos os documentos, né? E lançamos ali a ideia de criar um manual, né? Um guia para o profissional responsável técnico, onde nós temos 3 esferas: a administrativa, a ética e a técnica. Na administrativa, ele tem que estar, a sugestão nossa é que ao chegar
no ambiente de trabalho, ele verifique o livro de ocorrência. Porque isso é função do coordenador, isso é função do responsável técnico, porque isso vai dar amparo para o proprietário, né? Para a gestão tomar algumas decisões em relação ao atendimento, em relação a vendas, em relação a fatos ocorridos dentro do estabelecimento no dia anterior, né? Então, eu sou do tipo da pessoa que no local onde eu vou, quer seja um restaurante, uma academia, um clube, o primeiro local que eu visito é o banheiro. Então, o banheiro me diz tudo. Se uma academia não está com um banheiro limpo, um banheiro cheiroso, um banheiro asseado, aquilo ali já fala muito comigo. Eu acredito que, como eu, deve ter outros clientes por aí, né? Então, isso também é função do responsável técnico. Verificar não só a parte técnica do quadro de pessoal, mas toda a estrutura que está ali envolvida. Hoje nós temos no Ceará cerca de 2.568 academias registradas. Isso é um dado importante para que a gente possa estar informando também para a sociedade que, ao chegar no estabelecimento que presta serviço de atividade física, seja uma academia, um clube, uma arena, é necessário que você se certifique se aquele estabelecimento é registrado. Porque isso pode garantir para você segurança e eficácia e resultado. Então, isso tudo faz parte também das atribuições do responsável técnico, que muitas vezes, como eu comecei falando, né, confunde com o coordenador, né? E muitos hoje que estão dentro do quadro técnico, como professores e até mesmo estagiários, quando esse coordenador ou esse responsável técnico começa a ter uma postura diferente, já pode ser até anseio de crescimento de carreira dentro da própria empresa. Eu quero ser um responsável técnico, eu quero ser responsável, porque ele vai ser valorizado, já é valorizado dentro da empresa, porque é o olho do dono lá dentro. E as coisas só crescem com o olho do dono. Tem isso também, né? E vale também lembrar que toda fiscalização, quando chega no estabelecimento, na academia, procura o responsável técnico, né? Quem é o responsável técnico da academia? Ele não procura quem é o dono, quem é a gerente. Não, quem é o responsável é o técnico, quero falar com ele. E aí é com ele que ele vai conversar sobre qualquer irregularidade que tem ali naquele estabelecimento, né? Então é um grau de importância até com relação aos órgãos fiscalizadores, como o PROCON, como o CREF, como vários outros, é a questão do responsável técnico. Como é super importante podcast como esse, né? Que está informando, não é só você fazer uma regularização ali no CREF e colocar o certificado na parede, mas sim todo o trabalho que deve ser feito em loco nas academias para que realmente a gente consiga entregar a maior qualidade. Então não é só uma coisa que eu tirei e renovo a cada ano. É todo um trabalho que deve ser feito com a certificação e a qualificação do CREF. E esse tipo de direcionamento e principalmente de comunicação para com a população é fundamental. Porque hoje a gente fala e tem conhecimento de grandes redes, de academias que têm um poder maior de ter um coordenador, de ter toda uma equipe de processos, marketing, etc. Mas tem muitas academias dessas 2.500 que o profissional de educação física é o dono, é o responsável técnico, Isso. muitas vezes é o professor, e muitas vezes essa informação ele não consegue interagir com ela, e ele vai tocando a vida de uma forma que a rotina não deixa ele evoluir nessa parte. Então é muito importante que mais ações como essa para que a profissão de educação física cresça cada vez mais, do profissional de educação física, e que o RT seja uma figura muito importante no nosso meio. Pegando aqui o gancho de vocês, falando sobre a atuação em toda a totalidade da academia, né, em diversos setores, visando a gestão. Quais são, na realidade, os principais erros que você pode indicar de uma gestão que impacta diretamente na atuação desse RT? Olha, os principais erros que eu vejo é você colocar como responsável técnico uma pessoa que é só boa tecnicamente e não olha para o restante das coisas. Não olha para tudo que a responsabilidade do cargo engloba, né? Muitas vezes isso acontece muito nas academias, é pegar o melhor professor, aquele que atende melhor e vou colocar. E joga a pessoa lá, a palavra é bem essa, joga e ela fica ali. Muitas vezes ela não teve informação das responsabilidades dela e quando ela vai para a atuação, ela é engolida pelo dia a dia e não consegue evoluir naquela função. Então, o
principal erro que eu vejo é esse, de você não dar ferramentas para que a pessoa possa fazer o melhor trabalho. E essas ferramentas, você, a partir do momento que você elege um responsável técnico, você tem que avaliar quais são as qualidades e competências que aquela função exige. E você, a partir daí, você treina a pessoa, que é um outro pilar muito importante. E acompanha, que é muito importante também para que a gente possa ter resultado. Então, é parar, como eu disse anteriormente, de usar só o quadro na parede, né? A academia é certificada, mas sim fazer valer a função. E aquela pessoa que se tornou responsável técnico, pagar cursos para ela, investir nela, para que ela realmente possa entregar o melhor resultado. Que ela entregando o melhor resultado, sem dúvidas, a academia vai ganhar e muito. Não só a academia, os alunos, todos, né? Toda a sociedade. Gil, como é que você vê, né, que deve ser o procedimento do RT para manter aqui o alinhamento do profissional de educação física e do estagiário dentro do salão de musculação? Eu vejo assim, capacitações constantes, né? A gente, toda, toda a gestão que eu estive à frente, eu gosto muito de realizar a cada 6 meses os meus planejamentos estratégicos, né? E dentro do planejamento estratégico, o principal são as capacitações, né? Treinamentos necessários para que a equipe realmente ela esteja sempre alinhada na nas normas, nos procedimentos de segurança, né, no treinamento, na metodologia. Isso aí, esse dia a dia de planejamento, de treinamento, faz com que a gente mantenha a equipe alinhada, porque a gente começa a inserir outras ferramentas, ferramentas de atendimento, ferramentas voltadas à jornada do cliente dentro da empresa, a partir do momento que o cliente pisa o pé na recepção, até o treinamento, a sua despedida, a saída e a promessa dele voltar no outro dia. Então, é capacitação constante. E também é importante feedback, né? O dia a dia. Feedback tanto com a equipe de estagiários, principalmente porque eles estão em formação. Então, é feedbacks constantes, está ali conversando, alinhando, corrigindo, treinando, sendo exemplo também, porque não adianta tu querer falar para o estagiário fazer uma coisa e você fazer outra, então você tem que ser a primeira pessoa a realizar a questão da convivência ética, técnica, né? Respeitar as normas da empresa. Então, feedback constante, dia a dia, dia a dia. Eu costumo sempre fazer muitas reuniões individuais, né? Sempre eu boto no meu calendário de planejamento reuniões individuais, porque eu acho que assim, ou o responsável técnico ou o coordenador que não conversa com a equipe, né, no dia a dia, entendendo as dores, entendendo os desafios, até mesmo desafios fora da empresa, né? Porque uma vez assim, teve um estagiário que chegou para mim, ele era muito bom. Chegou para mim e disse que estava desistindo do estágio porque não tinha condições de pagar pelo conserto da bicicleta. E eu, cara, o problema é só esse. Ó, Gilberto lá na Vajota, meu irmão, pode levar a bicicleta lá, ele vai te consertar, depois acerta com ele. Consertou a bicicleta, no outro dia o cara voltou. Ele era bom, ele ficou 10 vezes melhor. Por quê? Porque às vezes era uma dor extra, fora da academia. Então, a gente, nesse dia a dia, de você estar conversando com o estagiário, estar conversando com o professor, então é uma gestão que vai além dos problemas internos. Você tem que conhecer a dor também externa e trazer o time com você. Então, eu acho que isso é que faz o dia a dia. Então, assim, complementando o que o Vitor falou, é, é uma característica do RT gostar de gente, gostar de ajudar pessoas, não só os clientes, mas também toda a sua equipe técnica que está ali junto no time com você. Rômulo, tendo em vista, né, todas essas obrigações, essas funções que um RT precisa desenvolver, né, durante o trabalho, quando se pensa em carga horária, como é que realmente funciona dentro da regulamentação? Esse RT precisa estar dentro da academia, da hora que abre, a hora que fecha, dos dias que funcionam?
como é que ele pode trabalhar em mais de um local, como é que está dentro da regulamentação. Pronto. Legal. Essa é uma pergunta interessante, porque eh, vai diretamente impactar em resultado, né? O responsável técnico, dentro da nossa legislação atual, da última resolução que saiu do CONFEF, ele diz o seguinte, que você pode ser responsável técnico em até 2 estabelecimentos, né? E que você não precisa estar full time, você precisa estabelecer horários, né? Em relação à carga horária, não tem uma carga horária ainda definida, estabelecida dentro de resolução, mas o que se vê hoje de estudo que nós temos a nível de academias no Brasil, que são mais de 75 mil academias em todo o Brasil, é que os RTs, quando eles vão preencher o termo de requerimento de abertura da empresa, que tem que estar lá o nome do RT, ele coloca lá pelo menos 2 dias na semana durante 4 horas que ele está passando ali naquela academia. Então, às vezes coincide, como você falou, eu sou o dono, sou profissional de educação física, sou o RT, sou o coordenador, sou o cara que limpa o banheiro, sou o cara que organiza os pesos, então eu fico ali o tempo inteiro, né? Mas é importante que em termos de legislação, esteja definido o horário que o RT e os dias que ele vai estar ali. Por quê? Porque no momento de uma fiscalização, o fiscal vai perceber que naquele dia, naquele horário, se ele for lá, é obrigação o RT estar presente. Se o RT não estiver presente, tem que ter pelo menos um profissional registrado, habilitado, graduado, né? No caso de academias, bacharel, né? Curso de bacharel, responsável pelaquela academia naquele momento. Ele não substitui o RT, mas ele é o responsável, porque naquele horário, naquele quadro de horário, não era horário para o RT estar lá obrigatoriamente, né? Então, assim, não tem uma carga horária específica, também não se tem uma determinação de valor salarial para o RT, né? O que é comum acontecer também, que foi estudos levantados em todo o Brasil, é que geralmente o profissional de educação física que está dentro da academia, que assume também a função de RT, ele ganha uma bonificação extra, que aí é um acordo entre partes, né? Tanto o empregador como o empregado, que eles estabelecem ali um percentual a mais do salário para que ele também assuma a função de RT. Então não tem muita coisa estabelecida em relação à carga horária nem a salário, mas já existe aí alguma coisa sendo praticada que a gente pode tomar como Modelo. exemplo, como média, né? No Brasil inteiro. E aqui é, como você falou, né, Vitor? Nós temos dessas 2.500 e poucas academias aqui no estado do Ceará, muitas delas são um pequeno porte. A gente tem um estado que tem 184 municípios, né? Desses 184 municípios, às vezes tem uns distritos que tem 2 academiazinhas lá na casinha, no bairro, que atende aquela comunidade lá, e que o dono é o que faz tudo, né? Agora, o que é que falta realmente? É isso que você falou. Conhecimento de causa. O que é o ser dono de uma academia hoje? O que significa o ser dono, quer seja ela pequena, média ou grande? O que significa isso, né? É uma responsabilidade grande que você está lidando ali com vidas, como você falou, né? Então, acho que perpassa por tudo isso, né? Vitor, como é que você vê a importância da ligação entre CREF, gestão e RT? Eu considero fundamental para a nossa profissão e para o nosso segmento de academias. O CREF, cada vez mais, ele tem que se fazer presente, não só como instituição fiscalizadora, mas também, na minha visão, que é essa parte de comunicação. A gente tem que entender que, assim como o RT precisa desenvolver, tem essa função de desenvolver os colaboradores, o estagiário, o professor, e para o bom funcionamento, na minha visão, o CREF, não só fiscalizar, mas essa comunicação clara, passar essas informações e ajudar o nosso mercado, não só através da regularização, da regulamentação, mas do desenvolvimento, principalmente do interior, porque é uma tendência também, eu gosto muito de estudar atualizações, as academias, os grandes centros, o que o mercado disse, né, nesse último Fitness Brasil que a gente foi que o mercado das grandes capitais vai chegar um momento que vai saturar. E já começou uma corrida para o interior. Se a gente começar a observar, as grandes cidades do interior já estão começando a receber grandes redes com maior frequência. E a gente é nossa função chegar nesse pessoal
para que eles tenham a informação adequada, porque eu acredito muito que o profissional de educação física que estuda, que ele continua ainda como antigamente, né, que a pessoa não fazia pelo dinheiro, ela fazia pela paixão. E quando ela vai ser profissional de educação física, ela quer entregar o melhor, ela quer entregar mais saúde, ela quer entregar mais qualidade de vida, ela quer entregar mais autoestima para os nossos clientes e para a população como um todo. E para isso, quanto mais informações, e essas informações, se tem um local que a gente deve buscar as informações, é no nosso conselho, é no CREF, no CREF 5, no CONFEF, que eles sim dão as diretrizes do que você deve fazer para que você seja um bom profissional, de forma ética, de forma moral. Então, é muito importante essa gestão como um todo. E as academias, na parte de gestão e do empresário, ele entender que deve cada vez mais valorizar o CREF e cada vez mais também valorizar o seu RT para que ele possa se desenvolver. É um crescimento em conjunto. Como a nossa profissão é muito nova, regulamentada em 98 e vem crescendo, é uma das profissões, eu não tenho esse estudo, mas eu vejo tanto de faculdades que estão surgindo, tanto de pessoas que estão adentrando. Então, eu tenho certeza que ela vai ser ainda uma das mais importantes do mundo. Que isso que a gente está fazendo no Brasil, essa transformação social e essa qualidade que a gente tem nas academias, vão surgir de inspiração ainda para outros países. E o CREF é, para mim, ponto essencial para essa transformação toda. Eu quero pegar esse teu gancho aí e contar até uma história que vai muito de encontro que a pergunta da Gernanda e o que você falou. Uma vez eu estava quietinho em casa, né? E aí recebi um telefonema de um colega perguntando se eu aceitaria ser coordenador de uma determinada academia aqui na Aldeota, Fortaleza. E eu disse que sim, podia ir lá conversar e tudo mais. Cheguei lá para conversar com o proprietário, né? Ele não era da área, nem ele nem a esposa, era um casal que estava com a academia, tinha pego uma academia que estava fechando, tinham comprado como negócio e estavam precisando de um coordenador. E eu cheguei lá e tudo, me apresentei, não falei que eu fazia parte da gestão do CREF, né? Me apresentei e tudo mais, disse que queria saber quais eram os anseios dele. E ele falou, não, a gente quer organizar a casa, que a gente quer transformar isso aqui numa casa de uma família que gosta de fazer exercício, então nós temos uma piscina, temos isso, temos aquilo. Ok, então finalizamos lá, acertamos e eu comecei o trabalho lá dentro. E para ajeitar a casa, às vezes dá trabalho, né? Você tem que destruir algumas situações e tal, né? Como ele comprou porteira fechada, então ele comprou com funcionário, comprou com equipamento, comprou com tudo, inclusive com os problemas, né? E a gente foi resolver os problemas. A gente foi primeiro resolver os problemas, né? E dentro de um desses problemas era exatamente o quê? A pessoa que estava na coordenação passada, que eles herdaram, não tinha a menor noção da função de coordenador, responsável técnico, do qual ele assinava pela empresa. Então, ele permitia ali estagiários sem nenhum tipo de contrato com a empresa, nem com a instituição. Isso caracteriza uma irregularidade na profissão, que inclusive é uma contravenção penal, pode-se dizer que é uma Trabalhista também. É uma questão bem delicada. Permitia que personal trainers que estavam atuando lá dentro não tivesse habilitação, ou seja, a carteira do CREF. E aí eu comecei a ajeitar a casa e disse, ó, vai ter que botar esse para correr, aquele para... Não, mas tem 10 alunos. Eu digo, quer que eu ajeite a casa? A casa é essa aqui. Se você fizer tudo que eu tô te falando, você vai ter o seu registro da academia renovado com o CREF. Se não, vai ser autuado, vai pagar uma multa, você vai fechar. Porque você não está de acordo com a lei. Perder credibilidade, né? Perde credibilidade. E mais ainda, as pessoas que estavam envolvidas nesse processo que não estava legal, começaram a ficar com raiva de mim. E aí descobriram que eu era do CREF. Então, quando eu chegava, passei só 3 meses lá, viu? Quando eu chegava lá, chegou o Rômulo do CREF. Vamos ajeitar tudo aqui porque o cara é do CREF, né? Mas não é bem assim, é porque a gente tem que fazer as coisas certas, né? Então, o estagiário, o profissional que está lá dentro, o prestador de serviço, que na maioria das vezes, né, não presta serviço só naquela academia, em várias outras, o que é um caso do personal trainer, professores de ginástica que dá aula aqui, dá aula ali, dá aula na outra. Então, eles vêm muito cheios de manias e de práticas
das mais variadas possível, e precisa ter esse responsável técnico para Com poder, certeza. e o responsável técnico, como você falou, né, alinhado com toda a regulamentação, com toda a normatização, com certeza é uma coisa muito boa para a academia. O Rômulo foi contratado para mudar a cultura da empresa, né? Porque ela tinha uma cultura, né, cheia de desafios, e aí você foi contratado para fazer essa mudança de cultura, e é um desafio, né? Eu já passei algumas vezes por esse desafio, e realmente facilita muito quando você já tem experiência, porque você já sabe o caminho das pedras, né? E também já tem a credibilidade de pegar, olha, faz assim, porque assim vai dar certo, porque você conhece a minha história, você sabe que quando eu chego para resolver, né? Então ajuda bastante. Mas eu quero contribuir também com aquela questão que você falou do horário do RT. Existe realmente, né? Lá no conselho você coloca lá no documento o horário do RT, Os o dias. fiscal, né? Quando chega, ele já chega, já sabe, ó, no caso, né? O Gil tá aí, porque no horário lá do CREF tem dizendo que esse horário ele tá trabalhando e tal. Mas também tem uma questão de o responsável técnico também, ele tem que estar full time, né? Ele também tem que estar ali ligado no seu WhatsApp Sim. para algumas ocorrências que acontecem na empresa que ele é responsável. Por exemplo, se alguém cai da esteira, né? Quem é que é vai chamar quem? Vai chamar um professor que não entende do trâmite de primeiros socorros, ou então do trâmite legal, de como tem que se pôr com relação a um acidente, vai mandar o WhatsApp e o RT tem que chegar lá na hora para resolver. E muitas vezes tem que ir com esse cliente até o pronto-socorro, acompanhar até realmente toda o médico liberar. Já aconteceu várias vezes comigo, né? De acontecer um acidente na academia, que pode acontecer, né? Às vezes um aluno esquece uma esteira ligada, vem uma senhora, pisa na esteira e acontece uma queda, e infelizmente pode acontecer. E o RT é que tem que se responsabilizar de acompanhar essa cliente, ou o cliente, né? Levar no médico, chamar primeiros socorros, e só sair do lado quando realmente esse cliente estiver em segurança. Inclusive, teve um detalhe que eu não falei. Nessa academia, tinha alguns alunos que estavam naquela moda, né? De treinar descalço, né? Ei, rapaz, pense num negócio que eu digo, rapaz, isso não dá certo. Se cai um peso no pé, corta um dedo, quebra um dedo, vai dar um pepino aqui pra mim, agora que eu assumi, eu tô assinando como responsável técnico, como coordenador, e tô colocando as coisas em ordem, né? Então, tudo isso são detalhes que a gente precisa estar muito atento. São detalhes super importantes e que fazem toda a diferença. O problema é você pensar a curto prazo. A curto prazo, eu vou perder aquele personal que não é formado bacharel em educação física, ele vai me tirar 10 alunos. Se o empresário pensar só nisso, ele não vai muito para frente, porque ele gera uma cultura ruim e a longo prazo ninguém vai querer trabalhar lá. Muitas vezes chega um estagiário para mim e fala assim, Vitor, mas tem na academia X, estagiário da aula. Eu falei assim, eu não conheço a academia X, não posso falar por eles. Aqui na nossa academia, a gente não permite. E você vai me agradecer, porque você vai se formar e você vai valorizar muito mais a sua profissão. E essa é essa regra que eu Isso estou te mesmo. colocando. Não é o momento certo. Você está no momento de você aprender e se desenvolver. Para quando você for atuar, você atuar com excelência. Eu acredito muito nessa questão também de você saber dizer o não, explicando e colocando uma projeção futura. Mas muitas vezes, para você fazer uma boa gestão e ser um bom RT, você tem que dizer não. Você tem que saber dizer não. Isso é super importante. E saber dizer não para o empresário, que pode muitas vezes estar visando só o lucro, então você vai ter que focar na qualidade, saber dizer não para o colaborador que está querendo antecipar alguns passos e você tem que mostrar o caminho certo, o que ele precisa fazer para poder chegar lá. Enfim, é uma função muito importante. Por isso que o desenvolvimento dessa função, desse RT é tão importante. Eu puxei essa conversa toda, né? Mas só para finalizar, aquela academia que eu relatei agora, ela continua aberta, tá muito bem, obrigado, tá toda organizadinha e tá tudo funcionando muito bem lá. Chegamos ao fim desse bate-papo bastante esclarecedor. Rápido, viu? Foi rápido, rápido. foi produtivo, Produtivo, foi bom. muitas informações. E eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem do real benefício em ter uma gestão focada
em ter RTs de excelência? Vamos lá, o Vitor começa aí. O Começa. Vitor hoje está. Na minha visão, se for para resumir, é qualidade e segurança. É isso. Ele vai entregar mais qualidade e vai fazer com segurança. Da minha visão, é isso que a gente tem que pensar quando pensar em RT. Eu concordo plenamente aí com o Vitor. Acho que o RT, primeiro, ele tem que ter consciência, né, das suas obrigações, dos seus deveres perante ao CREF, perante a sociedade, perante ao cliente, perante ao proprietário da empresa, né, para ele ter noção do que é realmente essa responsabilidade, esse universo. E a partir do momento que ele assumir, ele tem que perceber que ele tem que ter uma liderança, né, em todos os âmbitos da empresa. Ele tem que liderar em todos os departamentos da empresa, até para poder garantir para a sociedade que vai ser prestado um serviço de qualidade, poder entregar os seus clientes, né, mais saúde, mais qualidade de vida. Então, é muito importante que o RT ele tenha, participe desses treinamentos do CREF, né, para que ele tenha consciência do que é ser um RT, que não é só ser coordenador, ele é um responsável técnico, né? Então, ele está ali para responder por tudo que for da área técnica da empresa. Então, consciência antes de tudo. Inclusive responde civil e criminalmente, viu? Para você entender. Então, a minha consideração, ela vai mais para você que está nos assistindo. Deixar aqui essa dica, né? Toda vez que for procurar um profissional de educação física, veja se ele está habilitado, se ele tem credenciamento, registro no seu conselho de classe, assim como qualquer outro profissional da saúde. Tenho certeza que você não entregaria a saúde da sua mãe para um médico que não é médico. E que você também possa observar se aquela academia ela está cumprindo com os requisitos básicos. Procure saber quem é o responsável, quem é o coordenador, para isso garantir a sua segurança, né? Porque a sua saúde realmente é o que mais importa. Então, assim, hoje seria isso, né? Meus agradecimentos aqui, foi muito bom Prazer. estar na Eu mesa que aqui com agradeço. vocês, né? Vitor é um amigo de longas datas aí, que a gente já se conhece, Gil também. Então, para mim foi ótimo. Obrigado. Rômulo, Vitor, Gil, muito obrigado por compartilhar aí tanto conhecimento, uma conversa bastante esclarecedora. E você aí que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Lembre-se sempre, o CREF 5 é um CREF que faz, é um CREF de todos. Se gostou, já compartilha e ajuda a espalhar conhecimento. TV CREF 5, Comunicação em Movimento.